Olá, amigos. O Portal DBO recebe com imensa alegria a visita, mais uma vez, do Dr. Fernando Penteado Cardoso, engenheiro agrônomo, o mais antigo uspiniano, também o mais antigo formado na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e que completou 105 anos de idade no mês passado, e vem contar para nós um pouco o que é a vida, o que é a alegria de viver com toda a lucidez que ele esbanja aos amigos. Doutor Fernando, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço o prazer e a honra de estar aqui com vocês novamente. Já fizemos alguma entrevista por aqui, de modo que para mim é um prazer muito grande retornar. A gente fez uma troca de e-mails recentes. O senhor comentou sobre esse affair das queimadas nas Amazônias e que o senhor teria comentários a fazer sobre esse barulho todo que a mídia no mundo inteiro fez. Fala-se muito de fogo daqui, fogo dali, e esquecem de uma coisa: na natureza é muito pouco, é muito raro o fogo que progride. Mesmo vindo de raios e de índio, grandes queimadas, elas vieram depois da civilização e da ocupação, principalmente por um fator, a introdução do capim. Enquanto não tem gramínea, o fogo é uma coisa leve, se extingue por si mesmo. Agora, quando tem gramínea, aí o fogo pode ser enérgico e espalhar por toda a área em que encontra esse combustível, vamos dizer assim, favorável para o fogo. Não é? Um período mais seco, né? É. De modo que o fogo atrai leitores, e atraindo leitores merece bastante divulgação. Mas o fogo aumentou muito depois que entrou o homem e que entrou o capim. Aí mudou bastante, porque se torna quase que incontrolável e quando tem capim. Como é que o senhor vê a prejuízo para a pecuária com esse noticiário de queimadas? Bem, quando se queima pasto, realmente afeta demais a pecuária, porque ela é baseada em pastagem, que são capins introduzidos, né? Agora, quando não há pastagem queimada, pouca diferença faz para a pecuária. E o fogo não progride muito, seja no cerrado, seja na mata. Agora, quando tem gramínea, quando tem capim, aí pode ser incontrolável. Queria comentar com os espectadores sobre este livro, CO2, Aquecimento e Mudanças Climáticas, onde eu questiono se estão nos enganando, como autor do livro, e que convidei o Dr. Fernando a participar desde a primeira edição. Esta é a segunda edição ampliada que saiu agora, e ele participou com um livro sobre a presença do homem na Amazônia, né? Onde ele faz comentários mais ou menos nesta natureza colocados e da pequenez do homem diante da imensidão daquele universo que é a Amazônia. Muito obrigado pela sua participação neste livro. Esse é o seu exemplar, né? Eu fico muito honrado e agradecido da nova edição que você mencionou, que contém referências à minha pessoa. Mais uma vez, então, muito obrigado, vou ler com muito carinho. Muito obrigado. E o que o senhor está vendo da produção de alimentos, crescimento populacional? Qual é a sua visão hoje, preocupação isso em relação ao que se está fazendo no mundo? Essa preocupação é universal, de modo que todos os países sempre têm ainda um potencial tecnológico de aumentar a produção de alimentos. Mas o caminho da humanidade é que essas regiões hoje produtoras de alimento são limitadas e a população é menos limitada. A população vai aumentando e essas populações, estejam onde estiverem, têm que importar os alimentos, caso não produzidos no local. E nessa hora de uma necessidade de alimento
de natureza quase que universal, então o Brasil vai ter um grande papel a desempenhar no futuro. Por um motivo muito simples. Tem calor e chove. Então, onde existem áreas agrícolas com esses dois fatores, as possibilidades agrícolas são muito grandes. De modo que no grande futuro de milhões de pessoas, nós teremos provavelmente um significado muito grande na sobrevivência de áreas grandes que não produzem alimento. Pensando no futuro. Pensando no futuro. Hoje já representa bastante, mas não tanto quando vai representar daqui a alguns anos, se o crescimento demográfico seguir essa regra inexorável de aumentar, aumentar e aumentar. Isso ninguém discute no planeta hoje. Fala-se muito em limitar, mas está sendo muito difícil limitar. A China tentou, né? É difícil limitar em determinados países, de modo que as necessidades alimentares do homem elas são crescentes. Ao longo dos anos, são crescentes. E o Brasil, que tem áreas agrícolas muito favoráveis, com calor, chuva e um povo que gosta de trabalhar, nós temos um significado muito grande se os futurologistas pensarem nas necessidades alimentares dessa população prevista. É verdade. Somos contra as teorias de Malthus. A teoria de Malthus existe, mas ajeitada para a pressão demográfica, que é inexorável, porque se reduz um pouco a propagação, quer dizer, o ritmo do nascimento, eles também progridem ao mesmo tempo e mantêm a vida mais tempo. Então, nesse equilíbrio entre nascimento e morte, ainda esse equilíbrio prevê maior e maior população permanente. É verdade. Agora, o senhor com 105 anos, o senhor é um ponto fora da curva. Como é que o senhor se situa nisso? Muita gente deve ter lhe feito essa pergunta, mas... Olha, às vezes eu penso nisso, que eu tive uma aventura de presenciar progressos profissionais muito marcantes de interesse de própria humanidade. A agricultura hoje, com os recursos genéticos, e os recursos de manuseio, os recursos mecânicos, de equipamento, tem sido capaz de alimentar essa população. De modo que viver essa fase é uma coisa que satisfaz a gente, que a população está crescendo, o nível de vida está subindo e, de uma maneira geral, ela está sendo satisfeita. Muito bom. Mas que perguntaram para o caipira, que fez 100 anos de idade, como é que se conseguia atingir essa idade com 100 anos. O senhor já passou, está no 105. Aí o caipira respondeu, isso é só não morrer antes. Basta essa resposta para explicar todo o resto. Todo o resto está explicado, né? Está explicado, não só não morrer. É verdade. Mas essa história de longevidade está muito ligada às condições físicas e mentais da idade, né? De modo que chegar à idade que eu tenho e as faculdades mentais continuarem praticamente como sempre foram, é uma aventura. Eu considero uma aventura porque eu poderia estar muito esquecido, com dificuldade de tirar uma conclusão, com dificuldade de manter um diálogo como estamos mantendo agora, de modo que, para mim, é um motivo de até certo ponto, de espanto, de conseguir me manter razoavelmente, intelectualmente apto, né?
a vida, a vida social. Falando em hábito, o senhor comentava com a gente aqui, antes da entrevista, que todo dia, depois do almoço, o senhor tira uma cesta. E que isso é um hábito de longa data. Não diria que é de longa data, mas depois de uma certa idade, o descanso mental é muito importante. Não é, o sono, que é o maior descanso mental que temos, depois de passar 12, 14 horas de atividade intelectual mais ou menos intensa, tem seu limite. O bom é dividir o período, né, da manhã até depois do almoço, aí está bom, descanso mental, dormindo um pouco, e depois tem o resto do dia. Outros hábitos, alimentos que o senhor se restringe, toma um whisky de vez em quando, qual é o segredo, qual é o fermento dessa vitalidade? O segredo é uma dádiva de Deus de você ter boa saúde. Como dizia meu médico, você não tem pressão alta e está destinado a viver muito tempo. Ele dava 3 condições: a pressão alta... Diabetes? E não estou lembrado das outras Diabetes? Hein? Diabetes. Geneticamente, sim, mas como consequência do genética, ele dava 3 condições que eu agora não me lembro bem. A memória, de vez em quando, dá Uma falhada. umas falhadas. Mas isso da natureza, né? De modo que... Então, Mas toma um whiskinho, não Sim. fuma, toma um vinho. Sem exagero, a minha vida de alimentar, inclusive a bebida faz parte do alimento, é a mesma de sempre. Sem exagero de comer demais, beber demais, seriam os exageros. Mas fora disso, eu não tenho... Carnes vermelhas, o senhor consome? Não tenho regime, não tenho um sistema diferenciado de me alimentar, de tomar meu uísque quase todo dia antes do jantar, mas sempre moderadamente. Claro. Antigamente, me lembro de muitas oportunidades de passar um pouco do conta e dar aquele bem-estar que a bebida acima de um certo limite transmite para você. Dá aquele bem-estar. Esse bem-estar eu não tenho mais. Uhum. Agora as coisas são mais moderadas. 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 É uma lição, a moderação talvez esteja no centro, caro telespectador. É por isso que a gente sempre diz que aqui no Portal da BO você sabe mais. Compartilhando com vocês, quero agradecer a presença do Dr. Fernando Penteado Cardoso em nossos estúdios. Parabéns pelo seu 105. Vamos ao rumo, o R106. Eu que agradeço muito a vocês prestarem atenção na minha pessoa, que podia estar esquecida aí num canto. E realmente, eu sou gratificado pela natureza, com uma saúde razoável e gratificado principalmente por não ter limitações intelectuais maiores do que as normais. Mais esquecido, um raciocínio mais lento para chegar a uma conclusão, isso tudo existe, mas faz parte também. Faz parte, né? Até a próxima, se Deus quiser.